Gente, vamos lá. Bom dia, estamos aqui com a turma do sétimo semestre, Parque Ecológico, a disciplina de Gestão em Sistemas de Saúde, tá? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre instrumentos de controle e monitoramento em saúde. Lembrando, né, que as disciplinas de saúde coletiva, vocês vão precisar resgatar informações que a gente veio discutindo ao longo do curso, mas aqui a gente vai focar realmente na parte de gestão. Vocês ouviram os gritinhos, é a Kiara aqui tentando se organizar para as aulas dela, tá? Gente, então hoje a gente compreende um pouquinho a importância da avaliação e controle em saúde e vai conversar um pouquinho dos mecanismos de avaliação através de ferramentas que nós utilizamos no serviço, tá? Primeiro, é importante vocês saberem que avaliação e monitoramento são etapas distintas, né? Elas se complementam. E o objetivo é avaliar, quando a gente fala em avaliação, é a gente determinar a qualidade, né? A partir de referenciais conhecidos, né? Em relação aos serviços, através das informações existentes, no sentido de auxiliar a tomada de decisão. Então, é a forma que a gente tem realmente de verificar se os propósitos estão sendo atendidos, né? É um mecanismo que a gente utiliza dentro dos serviços, casado com aquilo que a gente vem discutindo de auditoria, regulação, né? E outros processos, tá? O monitoramento, gente, ele é parte do processo de avaliação e ele diz respeito à coleta, processamento e análise dessas informações e indicadores que são verificados, né? O sentido é auxiliar, e aí a gente tem etapas menores de acompanhamento, digamos assim, né? No sentido de promover informações necessárias para a avaliação, tá? Então, monitoramento faz parte da avaliação, são processos sistematizados, né? Em que a gente faz as verificações em relação ao que se espera dos serviços com o que está realmente acontecendo no dia a dia dele, né? Então, o sentido é de que a avaliação seja uma alternativa para a gente obter informações a respeito da efetividade dos sistemas. E aí ele vai direcionar as nossas ações, se o sistema está realmente efetivo ou não, a gente caminha aí para melhorar a sua efetividade. Tá certo? E aí vários autores têm estudado isso, elas caminham juntas, né, fazem parte desse processo, e é através de indicadores que nós fazemos comparações, né, a gente tem aí um processo realmente sistematizado, que não é aleatório, e ele é feito de maneira responsável, né, ajuda a gestão a exatamente emitir juízos de valor em relação aos serviços, né, no sentido de auxiliar mudanças, verificar quais são as prioridades, sempre no sentido aí de auxiliar a tomada de decisão. Os modelos brasileiros de avaliação de qualidade dos serviços em saúde, gente, se baseiam no modelo donabediano, tá? Que se concentra basicamente em três grandes grupos de avaliação: o relacionado à estrutura, a propriamente o processo, tá? E os resultados dos atos, né, dos profissionais dentro do serviço. E aí vocês vão ver que as três ferramentas que a gente mais utiliza no Brasil, frequentemente, né, atenção primária e especializada, são avaliadas através desses três grandes, digamos, dessas três grandes bases. Quando a gente fala em estrutura, a gente está falando de contextualização, né, em que os serviços e os cuidados são prestados. Aqui, então, o interesse é que a gente busque verificações a respeito de instalações físicas, equipamentos e recursos humanos. O que a gente quer saber quando faz uma avaliação de estrutura? A gente quer saber quantas equipes estão atuando, né? Quem compõe as equipes, quantas cadeiras odontológicas a gente tem disponível, a quantidade de horas que os profissionais se dedicam a isso,
se a gente tem os periféricos adequados, né, se a gente tem realmente infraestrutura e recursos humanos que se adequem e sejam suficientes para que o serviço caminhe bem. Em relação ao processo, gente, a gente verifica a medição da qualidade do atendimento relacionada ao cuidado. E aí, quando a gente fala de processos, a gente está falando também de verificação de registros da unidade, de entrevista com profissionais e pacientes, né? Cuidados que envolvem diagnóstico, tratamento, prevenção, educação em saúde. Então, realmente é o que acontece na rotina clínica do serviço, vamos pensar assim, né? Dentro e fora do espaço, dentro e fora dos muros relacionados às unidades de saúde, sejam elas básicas ou especializadas, né? Em relação aos resultados, que seria o terceiro bloco de verificação, seria a busca, né, de informações relacionadas a indicadores, né, de uma forma mais objetiva. Então, os efeitos dos cuidados, os efeitos do processo dentro da alteração de saúde das pessoas, né? Além disso, a gente também inclui aí, além da questão da avaliação de qualidade de vida, a satisfação do usuário também, de forma que o paciente é a razão final de nossa atuação. Então, só relembrando, infraestrutura, a gente lembra de equipamentos, né, e recursos físicos, processos, a gente está falando do dia a dia, né, das unidades, de que forma ela se organiza em relação a diagnóstico, a tratamento, e resultado é exatamente a verificação do impacto disso na qualidade, na satisfação em relação ao serviço pelas pessoas, tá? E aí a gente vai comentar de 3 instrumentos que a gente utiliza no país, certo? PCA-TOOL, que é um instrumento utilizado para avaliação de atenção primária. É o Primary Care Assessment Tool, né? A ferramenta de avaliação de atenção primária. O PENAS, que é um programa brasileiro nacional de avaliação de serviços de saúde. Ele é voltado para atenção especializada. E o PEMAC, né, que é o Programa de Melhoria do Acesso e Assistência em Saúde, né, e a qualidade em saúde, que avalia tanto a atenção primária quanto a atenção especializada. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as informações relativas a cada um desses instrumentos. Eu vou dar aqui aspectos bem gerais do que eles trazem. É importante que vocês transmitem. Oi. Isso aí é tipo um sistema digital, é? Sim, alguns deles sim. Mas, por exemplo, o PCA-TOOL, ele pode vir também como um instrumento físico que as equipes que avaliam levam para as unidades que vão ser avaliadas. Tá certo? Entendi. Tá bom, obrigada. Teria a sistematização de indicadores, tá? Para avaliação de cada um desses tipos de serviço, tá bom? O PCA-TOOL, gente, ele é uma ferramenta internacional que a gente traz aqui para o contexto brasileiro. Ele foi criado em 2000, certo? Ele tem versões que são aplicadas a 3 públicos, entre eles crianças, adultos maiores de 18 anos, profissionais de saúde e gestores dentro de um bloco só, tá? E aí o instrumento que é utilizado em crianças, logicamente, são respondidas pelos seus responsáveis legais, né? Mas tem esse instrumento voltado a essas crianças. Ele foi criado nos anos 2000 por Starfield de colaboradores, certo? E também, como eu já tinha sinalizado para vocês, ele é baseado, né, fortemente no modelo donabediano, que é da década de 60. O modelo donabediano é o que a gente tem no Brasil como o modelo de avaliação de qualidade do serviço. E, mais uma vez, de maneira clara, se ele é baseado no processo e no modelo donabediano, a gente tem aí a avaliação de 3 aspectos, que a gente acabou de comentar: estrutura, processos e resultados, tá certo? Se a gente tiver um instrumento eletrônico, né, que é utilizado para isso, se a gente tiver tudo um dispositivo eletrônico,
congregar esses dados, fica muito mais simples, né, do que a gente ter aí um instrumento físico para fazer esse coleta. Porque esses instrumentos, eles são extensos, gente. Aí qualquer estratégia que a gente tiver para fazer essa coleta de maneira rápida, né, e compilar os dados de maneira rápida, é o ideal, tá bom? E aí eu vou ter algumas imagens aqui para mostrar a vocês. Não fiquem agoniados, é só para vocês entenderem genericamente como é que acontece. Isso tudo tá lá nas referências que eu mandei para vocês. E aí a gente tem 55 itens divididos em atenção primária. Logicamente, pessoal, para eu fazer uma avaliação, eu tenho que comparar com alguma coisa. O que é que eu estou comparando no PCA-TU? Eu estou comparando, no caso, os atributos de atenção primária, que vocês devem lembrar, que a gente conversou desde o segundo semestre, dizem respeito a acesso, à longitudinalidade, à coordenação do cuidado, à integralidade, orientação familiar e comunitária. Então, é só para vocês entenderem que dentro das proposições de atenção primária em saúde, existem 55 itens avaliados, né, são motivos de avaliação dentro desses atributos. Então, só para mostrar para vocês os itens que estão associados a cada um dos atributos previstos na atenção primária, certo? E aí tem um modelo aqui para vocês terem uma ideia, o PCA-TU versão criança, né? Que, por exemplo, os pais são perguntados se existem enfermeiros ou médicos, que geralmente a criança é levada. Se sim, é referenciado o nome desse profissional e o endereço, né? Por exemplo, se existe um profissional de saúde ou um serviço que é mais responsável pelo atendimento daquela criança. E assim a gente tem aí 55 quesitos de avaliação para essa criança em questão, certo? Respondido pelo seu responsável legal. E aí, aqueles 55 itens que eu falei no início, ele diz respeito exclusivamente ao questionário da criança, certo? Pra vocês terem uma ideia de como é um questionário extenso. E aí, em relação ao questionário de adulto, em vez de 55 questões, a gente vai ter 87 itens, também divididos nos atributos de atenção primária, né, em 10 componentes. E aí, para vocês terem uma ideia, né, ele inicia mais ou menos com o mesmo, digamos, os mesmos questionamentos que foram feitos para a criança, só que são direcionados ao adulto maior de 18 anos. Se existe um serviço, por exemplo, quem é que conhece melhor você dentro desse serviço, quem é que ele procura, tá? E assim são feitas uma série de perguntas em relação ao uso desse serviço, tá? Em relação a profissionais, pessoal, a gente também tem 77 itens, tá? Também falando dessa questão voltada para os atributos da atenção primária, orientação familiar, quais são os serviços disponíveis, porque, inclusive, essas informações são batidas entre os profissionais do serviço, né, para a gente verificar se existe consistência, tá? A gente tem um pouquinho, o questionário um pouquinho diferente na versão profissional, em que ele tem uma escala de gradação, né, e essas pontuações, elas são contabilizadas e, ao final, existe uma escala, né, da qualidade do serviço que é associada ao ser finalizado. Em relação à acessibilidade, são feitas questões se o serviço funciona sábados e domingos, por exemplo, se ele está aberto depois das 20 horas, né? Se um paciente que é descrito está doente, se ele é atendido no mesmo dia. Então, o profissional tem a possibilidade de responder entre com certeza sim, até com certeza não. Existe um cartão de resposta para isso, né? E o entrevistador vai mediar aí a conclusão desse questionário, tá certo? E como eu disse para vocês, feitos pelos profissionais e gestores, né, do serviço, tá? E aí, assim, isso é que é o importante vocês saberem. O importante é que vocês saibam que o PCA-TU é um instrumento utilizado para avaliação de atenção primária, né, sendo
sendo composto por 3 questionários, né, em que a gente tem a versão infantil, a versão adulta e a versão para a gestão, né. Esses questionamentos são vinculados a, no caso, os atributos da atenção primária em saúde. Então, se eu tiver um item de uma questão, por exemplo, dizendo que o PCA-TU é uma ferramenta utilizada para avaliação de atenção secundária, vocês vão saber que é errado, certo? Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber em relação a PCA-TU, tá? Não precisa saber das perguntas especificamente, mas sim a sua estruturação mínima e o seu propósito mínimo, tá bom? Tranquilo? Podemos ir para o segundo instrumento. Beleza. Então, em relação à atenção primária em saúde, nós temos o PCA-TU, que é a ferramenta utilizada para, no caso, a avaliação desse nível de atenção. Quando a gente fala de estabelecimento de atenção especializada, e aí eu não estou falando só de odontologia, tá certo? Esses instrumentos não são utilizados só para odonto, eles também são utilizados para odonto, mas não somente. E aí, para avaliação de atenção especializada, a gente tem um programa específico para essa avaliação, que é conhecido como PENAS, tá? E além daquelas dimensões conhecidas do modelo donabediano, né, de estrutura, processo e resultado, a gente destrincha aí a avaliação do processo de cuidado, gerenciamento de risco e satisfação de usuário, tá? Então, é um documento bem extenso, certo? Que é dirigido aos usuários, né, até que a gente tenha aí, no caso, a verificação de todos os indicadores em questão. Eu vou já mostrar para vocês. Existe um roteiro, tá certo? Esse roteiro é composto por 3 blocos, tá? E aí, o item 1, né, que é composto pelo roteiro de itens de verificação, nós temos 5 blocos associados a essa parte 1, tá? Nem sempre todos os blocos, eles são avaliados. Vamos pensar aí na odontologia. A gente pode ter a verificação da gestão organizacional, apoio técnico, logístico, gestão da atenção e cuidado, até parte dos serviços e unidades específicas. Mas provavelmente a gente não vai chegar nos itens que estão associados ao bloco 5, de assistência oncológica, tá? A gente tem no item 2, né, na segunda parte desse roteiro, questionários que são dirigidos aos usuários do serviço, porque a verificação é fortemente centrada no usuário. E aí, na parte 3, que orienta esse processo de avaliação, a gente tem um conjunto de indicadores, né, que diz respeito à qualidade do serviço em função da pontuação que é avaliada, tá? Então, só para que vocês entendam, eu vou pegar aqui esses itens do roteiro de verificação e vou mostrar para vocês o grande leque desses itens. Vocês não precisam ficar aperreados, porque eventualmente, se vocês precisarem fazer um tipo de avaliação dessa, vocês vão no documento nacional, né, que faz uma série de orientações, vocês pegam esse checklist e fica muito mais simples para vocês, porque aí vocês vão verificar, né, como é que é na prática e o que é preconizado, tá? Então, só mais uma vez, estou pegando esses blocos de AE e vou, né, mostrar aqui para vocês quais são os critérios que estão, digamos, contemplados por cada um desses itens. Na gestão organizacional, por exemplo, são feitos questionamentos e busca documental de gestão de contratos, planejamento, gestão de informação, gestão de pessoas, né? Como é que é o modelo organizacional? Cadê o organograma? Quem é responsável pelo quê? Tá certo? E aí, cada um dos blocos vai avaliar itens específicos no formato de checklist. Então, além desses critérios, a gente vai ter lá na frente itens que são associados a cada um desses critérios, tá certo? Então, estão aqui no primeiro bloco, né, no primeiro item que a gente tem lá de verificação, nós temos 5 blocos, e como eu tinha dito para vocês, né, a odontologia, ela pode ser verificada, pode passar por verificação até o bloco 4, em que a gente tem, por exemplo,
atenção em regime ambulatorial especializado, se a gente estiver falando, por exemplo, de CELS regionais. Atenção de urgência e emergência, a gente também pode avaliar para odontologia, né, já que a gente tem aí as unidades de pronto atendimento. Então, mais uma vez, eu estou aqui abrindo o leque de possibilidades. Dentro do bloco de gestão organizacional, eu tenho um item relacionado à gestão de contratos. Então, gente, não é uma coisa da minha cabeça. Aí eu vou avaliar o serviço, vou chegar lá e vou ver, vou observar as coisas. Não é assim, né? Eu vou até observar, mas eu tenho aí itens a serem verificados, tá? E aí, se eu tenho um instrumento de contratualização formal, por exemplo, eu vou indicar sim ou não. E aí a gestão do serviço, ela é preparada para esse momento e ela vai, né, lançar a mão de uma série de instrumentos, artifícios para poder estar preparado, né, para esse momento de avaliação. Então, ele vai mostrar se existem realmente contratos firmados, terceirizados, se existe contrato com atenção especializada hospitalar, por exemplo. E assim, pessoal, a gente vai fazendo de cada um dos itens relacionados àqueles blocos, tá? A gente, lá no instrumento do programa, tem instituído o que é que a gente vai perguntar, o que é que vai ser avaliar, tá? E aí são atribuídas numerações em relação à consistência, né, à inconsistência, à inexistência desse material, tudinho, através de um checklist. Então, aqui, só para mostrar que dentro do critério 2, eu ainda estou na parte de gestão, e a gente faz essa avaliação de cada um dos itens que foram previstos nesse programa, ok? Então, aqui eu trouxe realmente bem resumido, só para vocês terem uma ideia. Então, só para a gente retomar, o PNAS, né, é um Programa Nacional de Avaliação de Atenção Especializada, né, a gente tem roteiros de verificação. Dentro desse roteiro, a gente tem itens específicos que são avaliados, tá? E aí, dentro desses itens, tem perguntas, que são essas numerações, e a elas são computados, né, no caso, valores específicos, que ao final a gente tem um conjunto de indicadores. Para que servem esses indicadores? Para eu comparar exatamente uma situação de avaliação anterior desse serviço, ou uma situação de avaliação de um outro serviço, de modo que eu vou ter padrões consistentes de avaliação, ou seja, eu estou avaliando a mesma coisa, certo? Então, se eu tiver um item, uma avaliação, por exemplo, dizendo que o PNAS avalia a atenção primária, ele está errado, porque quem avalia a atenção primária é o PCA-TU, tá bom? Então, como eu falei, aí a gente tem critérios bastante objetivos em cada um desses instrumentos, tá? Exatamente para que a gente não tenha a possibilidade que a subjetividade dos avaliadores venha a interferir na padronização da avaliação, beleza? E aí eu entro no terceiro instrumento, que é importante a gente comentar. Terceiro instrumento, provavelmente vocês já ouviram falar, porque ele é bem conhecido. Os demais, o PNAS, talvez seja o menos conhecido, né? O que avalia a atenção especializada. Quando eu estou falando de atenção especializada do PNAS, gente, eu estou falando de serviços ambulatoriais e hospitalares, certo? Sim, como eu ia dizendo, o PMAC é talvez um dos mais conhecidos de vocês, e a sua lógica, gente, é trabalhar com incentivos financeiros para melhorar a qualidade dos serviços que são ofertados, tá? Então, o município que ele contratualiza, né, ele se compromete, porque o município não é obrigado, assim como as equipes também não são obrigadas a, no caso, a contratualizar, né, a fazer esse compromisso de melhoria de qualidade, eles, no caso, são incentivados financeiramente a partir de determinados critérios, né, de melhoria das suas equipes. Então, essas equipes, elas passam por avaliações dentro de ciclos, né, a gente finalizou aí o terceiro ciclo de avaliação, tá? Normalmente a odontologia está dentro desse ciclo de avaliação. Isso pode acontecer dentro da atenção primária ou atenção especializada, certo?
E aí, existem estratégias para melhorar o serviço. Então, assim, quando eu me comprometo, por exemplo, dentro da odontologia, a organizar a minha agenda dentro da avaliação de risco das pessoas que são adscritas ao meu território. Então, os critérios, eles também são objetivos, as equipes são preparadas, né? E aí, dependendo do grau, digamos, de qualificação, né, com o quanto elas melhoraram ao longo do tempo, a oferta dos seus serviços, elas têm enquadramentos, tá? E os recursos que são repassados para o município e para as equipes dependem desse enquadramento, certo? Então, a gente tem algumas etapas relacionadas ao PEMAC, a esse programa de melhoria, que eu acabei já sinalizando para vocês. A gente tem um momento em que o município vai aderir, né, e vai contratualizar esse compromisso de melhorar a qualidade da sua assistência, certo? E aí a gente tem a etapa de recontratualização, quando a gente já passou, né, por todos os momentos de desenvolvimento e de avaliação externa. E aí a gente tem o interesse de permanecer quando a gente tem um novo ciclo. E aí a gente tem um contrato renovado, que é o que a gente chama de recontratualização, certo? E aí, quando a gente adere, as equipes também são convidadas a assinar um documento mesmo, né, de adesão, que tem quesitos mínimos para essa adesão em relação à infraestrutura, a condições das equipes, por exemplo. Para a odontologia, é necessário que a equipe tenha pelo menos uma cadeira odontológica em funcionamento, certo? Pasmem, né? Porque, infelizmente, existem equipes que não têm cadeira odontológica, digamos, vinculadas a ela, né? E existem outros critérios, esse é só um. E aí, vamos supor que a gente conseguiu aderir, né? A equipe assinou ali o termo de compromisso, então ela realmente tem um compromisso de fazer a melhoria da qualidade da assistência, né? Dentro daqueles quesitos que são passados, são conhecidos para ela, e ela vai tentar se adequar, ela vai ter um prazo para isso, né? E finalizado esse prazo, uma equipe externa vem verificar realmente se a equipe conseguiu se adequar dentro daqueles parâmetros que foram previstos pela proposta, tá? E aí é um movimento bem extenso, né? Normalmente a equipe fica aguardando essa avaliação com bastante ansiedade, porque envolve, como eu falei, não só a odontologia, mas as equipes de saúde como um todo, né? São muitos quesitos a serem avaliados, e aí normalmente isso leva tempo, tá? Mas realmente, como as equipes têm interesse de receber o recurso associado a essa melhoria, né? Todos ficam realmente bem ansiosos no sentido de estarem bem cotados, né? A nota deles realmente está num patamar elevado, né? De melhoria, certo? E aí a gente tem alguns sites no Ministério da Saúde que falam desses ciclos de contratualização, né? E a gente, finalizando o terceiro ciclo, a gente tem alguns módulos desse sistema, e aí a Roberta tinha perguntado, né, sobre como é que funciona essa questão dos sistemas. Normalmente as equipes que vêm para avaliar, elas vêm realmente bem preparadas em relação a essas informações, né, que podem, no caso, vir no formato físico ou eletrônico, certo? E antes mesmo dessa avaliação pela comissão externa, as equipes fazem um momento de autoavaliação, elas preenchem online aqui embaixo, uma série de quesitos, né, uma série de informações em relação à sua autoavaliação, que é o que a gente chama de AMAC, certo? Antes da equipe vir para a avaliação externa, a equipe deve preencher o relatório AMAC, tá? E assim funciona, né, em relação a repasse desses recursos como uma medida de... deixa eu ver esse pointer aqui. Interessante. Eu achando bem que eu não tinha como riscar as coisas. Enfim, o PEMAC, né, lançado em 2011, tá? O interesse é repassar recursos para os municípios que aderirem, assim como as equipes, né?
Precisa de um documento formalizando essa adesão. Não gostei desse pointer. Vi uma equipe, né, para fazer essa... No caso, essa adesão acontece com um contrato formal, né? Há pouco tempo estava no terceiro ciclo de participação e, como eu falei para vocês, existe um repasse de recursos para os municípios e para a equipe. Então, boa parte das unidades de atenção primária e dos CELS participam dessa contratualização, porque tem interesse no recurso da melhoria do serviço, né? Só para vocês terem uma ideia, no terceiro ciclo de PMAC, né? No país já tinham recontratualizado, porque já era o terceiro ciclo, mais de quase 29 mil equipes de atenção primária em saúde, e dessas equipes, quase 21 mil delas contavam também com a adesão de equipes de saúde bucal. Por que é que isso acontece, né? Esse déficit em relação à contratualização de equipes de atenção primária em relação à equipe de saúde bucal. Porque nem sempre a gente tem paridade a quantidade de equipes de saúde da família para a equipe de saúde bucal, e existem equipes, né, que não têm os requisitos mínimos para contratualização, certo? Então, é feito um ranqueamento dessas equipes, né, em relação aos parâmetros avaliativos, né, e a gente também tem aí o ranqueamento e a participação do núcleo ampliado de assistência aí de atenção à saúde da família, né, que é o NASF, que antes era conhecido como Núcleo de Apoio em Saúde da Família, certo? Então, só para que vocês tenham uma ideia, gente, esse documento de PMAC, ele sugere alguns compromissos em relação às equipes, né? Que compromissos seriam esses, professora? Um deles seria organizar o processo de trabalho junto àquilo que está previsto na Política Nacional de Atenção Básica, que é o que a gente conhece como PNAB, né? Fazer implantações para ampliar e qualificar o acesso, alimentar sistemas de informação. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque são muitos itens, certo? Implementar programas de priorização de risco, né, baseado no risco, esse atendimento, fazer ações intersetoriais, pactuar metas com a gestão municipal em relação ao serviço, né? E aí o instrumento AMAC, que eu falei para vocês, que é um instrumento de autoavaliação das equipes, ele é baseado em algumas diretrizes que são previstas e preconizadas pelo PMAC, né? Promove reflexão das responsabilidades da equipe, estimula um modelo de atenção orientada no cuidado e na satisfação dos usuários, né? Reflete os padrões de qualidade, no sentido de melhorar a qualidade do serviço, não sendo analisado somente por números, né? A gente vê aí a questão das subjetividades também, a satisfação dos usuários, né? Deixa eu ver o que é mais interessante vocês saberem. Em relação a esses indicadores, eu sinalizei para vocês que existe um processo de negociação e contratualização entre os entes, né, baseado em recursos financeiros, né? É importante que sejam definidas prioridades em relação ao serviço. Também, esse mecanismo, ele traz mais transparência à gestão da atenção primária, fortalecendo aí as responsabilidades sanitárias, né? E aí, o que é avaliado em relação à saúde bucal? A quantidade de horas de carga horária mínima do cirurgião dentista. O ideal para que o serviço seja considerado aí bem qualificado é que cada dentista das equipes atue por 40 horas, né? Existem módulos que aí são baseados naquele modelo ainda lá de trás, onabidiano, que avaliam a unidade de saúde, né, a infraestrutura também. Os profissionais são entrevistados, assim como os usuários, e aí é onde a gente fecha, né, a avaliação de processo e a avaliação de resultados também. Os componentes que são avaliados, né, são incluídos componentes de gestão, né,
de apoio à atenção básica, de infraestrutura, estou só aqui resumindo o que a gente já vem conversando, o perfil das equipes, tá? E aí também o processo relacionado à participação e controle social através dos conselhos locais de saúde, faz com que as equipes sejam cotadas, né, dentro das maiores faixas. Em relação às equipes de saúde bucal, os indicadores vêm sendo melhorados, né? Os indicadores que são avaliados ao longo do tempo, sendo enquadrados em indicadores de desempenho e de monitoramento, que eu vou mostrar para vocês. Os indicadores do segundo ciclo, que eram verificados nas equipes, era, por exemplo, os percentuais relacionados à cobertura de primeira consulta odontológica programada, atendimento à gestante, escovação dental, tá? Em relação a indicadores de monitoramento, a razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas, sinalizando aqui, por exemplo, o questionamento se as pessoas que entram no serviço, que iniciam atendimento, elas finalizam, que é bem importante, né? Ainda assim, as proporções de instalação em próteses dentárias, por exemplo, quando a gente está falando de serviços especializados, e a média de procedimentos de urgência por habitante cadastrado daquela equipe, né? Ainda taxa de incidência de alterações de mucosa oral. Então, a gente tinha, pessoal, fichas específicas que a gente ia preenchendo mensalmente relacionados a esses dados. No caso, quando a equipe era avaliada, ela resgatava essas fichas, que era o PMA2, tá? E aí, no caso, né, mostrava para os avaliadores como é que era aí a sua rotina em relação ao serviço, tá? Então, para o segundo ciclo, a gente tinha esses indicadores, que aqui estão resumidos para vocês, a mesma coisa. Em relação ao terceiro ciclo, né, aqui nesse quadro, a gente tem todos os indicadores que são verificados, né, junto àquelas equipes de avaliação externa, tá? E aí a gente chamou a atenção em relação à odontologia especificamente, para que vocês tenham uma ideia, é avaliado o acesso, a resolutividade, a abrangência dos serviços odontológicos, sendo representados pelos indicadores ainda de primeira consulta odontológica, né? Ainda aquele indicador que a gente tinha no segundo ciclo, relacionado a tratamentos concluídos e primeira consulta, né? E ainda que Deixa eu não tá indo. O percentual de serviços ofertados pelas equipes de saúde bucal, tá? Então, esses seriam os indicadores que seriam verificados no terceiro ciclo, que é o que finalizou, tá? Existem muitos desafios em relação ainda a essa avaliação de qualidade de acesso, né? E melhoria dessa qualidade junto às equipes, né, de saúde bucal e as equipes de saúde da família também nas unidades. Entre esses desafios, gente, aqui existem ainda muitos problemas em relação à qualidade da estrutura física, né, desses espaços de assistência em saúde, além da qualidade e quantidade de instrumentais e equipamentos que são disponibilizados, né? Lembram que aí a parte de infraestrutura é um dos quesitos, né, que é avaliado também no PMAC, certo? No caso de centros de especialidades odontológicas, uma das dificuldades que nós temos é a dificuldade relacionada à ambiência acolhedora, ou seja, uma recepção adequada, né, para a espera desses pacientes, com a quantidade de cadeiras, com a área suficiente, para que esses pacientes aguardem com conforto, né? Eles sejam bem recepcionados e aguardem o seu atendimento. E aí também a gente pode citar, além dessa infraestrutura, as condições de trabalho dos profissionais, muitas vezes representadas por condições que não estão de acordo com aquilo que é preconizado pelos organismos sanitários, né?
trazendo aí segurança na assistência, por exemplo, odontológica. Ainda como desafio, isso é sinalizado pelo contexto que a gente vem vendo dos relatórios finais, né, desses momentos de avaliação, é que ainda existe uma instabilidade muito grande dos profissionais no serviço. Então, relações profissionais que não são fortalecidas, como, por exemplo, o concurso público, né, que seria o ideal, faz com que esses profissionais não criem vínculo com a comunidade, exatamente porque eles entram e saem bastante do serviço, certo? Ainda assim, através do histórico, né, que a gente tem brasileiro em relação à demanda acumulada de necessidades odontológicas, ainda impacta muito negativamente dentro da resolutividade do serviço, de forma que muitas vezes a gente não consegue fazer a programação dos atendimentos, né? Porque existe uma extensa demanda acumulada que precisa ser resolvida, certo? E a gente sinaliza aí como uma das dificuldades que a gente ainda consegue vislumbrar. Não existem protocolos clínicos, né, falando aí de odontologia. Nessa situação, como é que a gente vai proceder especificamente, né? É interessante que a gente trabalhe numa lógica de padronização dentro do possível, né, dentro da assistência odontológica. Infelizmente, não existem com frequência equipes que se baseiam no trabalho dessa clínica ampliada e baseada também em protocolos clínicos mínimos. Existe pouca integração entre os pontos da rede, né, e aí a gente fala da odontologia citando a unidade de saúde, a atenção primária e o centro de especialidades odontológicas, né? A parte de regulação ainda é bem deficitária. Isso também compromete a qualidade do serviço, certo? Eu tinha sinalizado para vocês, né? Quais são, por exemplo, o PMA2, que era um instrumento que a gente utilizava para esses registros, mas a gente tem aí os BPAs, né? Que são os registros diários que nós temos no caso, nos espaços, tanto de atenção primária quanto especializada, em relação aos procedimentos que são verificados, realizados diariamente. E aí, por exemplo, em relação aos CELs, né, aqui a gente tem os indicadores que são verificados, quando a gente está falando de avaliação de PMAC, tá certo, gente? O PMAC eu tinha sinalizado para vocês, é uma avaliação que é tanto para atenção primária quanto especializada, e aí a gente tinha conversado desses indicadores lá na atenção primária, né, representado, por exemplo, pela primeira consulta odontológica. No caso do CEL, a gente tem outros indicadores, né, outros parâmetros que são avaliados, e eles dizem respeito de forma mais direcionada à quantidade de procedimentos realizados naquele mês. Então, aqui a gente tem 6 indicadores que são avaliados, né? Entre eles, procedimentos básicos em PNE, procedimentos de pério, endocirurgia, endo de dentes permanentes com 3 ou mais raízes, e procedimentos restauradores especializados também em PNE, né? Então, PNE aí desponta com 2 indicadores, né? De procedimentos restauradores e de procedimentos básicos. Então, quando a equipe vai lá, ela vai verificar através desses registros de BPA, né, a quantidade de procedimentos realizados e verificar se ela está dentro dos parâmetros que são acordados por meio de contratualização. E aí, aqui, vocês podem perceber quais são os parâmetros mínimos, né? No caso de CEL tipo 1, 2, 3, que depende da quantidade de cadeiras odontológicas, né? Por exemplo, o CEL tipo 3 tem 7 ou mais. Significa dizer que eles vão avaliar se a cada mês, no caso, procedimentos básicos em PNE são mais de 190, ok? E aí, os parâmetros de todos os indicadores também são sinalizados e contratualizados. E aí, pergunto a vocês, sempre pensando que vocês são gestores, né? Como é que eu posso avaliar o meu local de trabalho, falando da odontologia? Né? Como é que essa avaliação pode contribuir de maneira a garantir efetividade no meu processo de trabalho?
E aí vocês viram agora que vocês não estão sozinhos, né? Que vocês dispõem aí de uma série de ferramentas, resumidamente, o PCA-TU, que a gente vai utilizar para atenção primária, o PENAS, que são as diretrizes para avaliação em atenção especializada, seja ela ambulatorial ou hospitalar, e aí o PEMAC, que é uma avaliação feita tanto em atenção primária quanto atenção especializada, né? Todos os três têm direcionamentos para odontologia, né? Todos eles são baseados no modelo donabediano, que avaliam estrutura, processo e resultado. Então, como gestor, né, como profissional que entende de gestão aí para beneficiar o município, eu posso lançar a mão dessas ferramentas, né? E os seus resultados, através da avaliação desses indicadores, que são propostos por cada um deles, vai, no caso, criar um padrão consistente de avaliação. Esse padrão vai me dizer como é que o serviço se comporta ao longo do tempo em relação a outros serviços, para que a gente possa aí melhorar cada vez mais a qualidade de cada um deles, sempre lembrando que eles estão baseados nos princípios do Sistema Único de Saúde, né, de efetividade, de integralidade, de resolutividade, né, e de universalidade. Tá certo? E aí, para exercitar aí também, pensando naqueles parâmetros que a gente avaliou, vamos tentar fazer um cálculo aí de avaliação e monitoramento em relação à odontologia. Um município qualquer tem 10 mil habitantes e toda a população está cadastrada, certo? Foram realizadas 4 mil primeiras consultas no ano de 2016. O município tem 300 gestantes e foram atendidas 250 no consultório odontológico. Qual seria a cobertura de primeira consulta odontológica, né? No ano de 2016. Então, para isso, a gente tem esse indicador de primeira consulta odontológica, em que no numerador a gente teria o número de primeiras consultas, ou seja, 4 mil, né? Vezes 100, porque é um percentual, dividido pela população cadastrada, que é de 10 mil habitantes. Então, eu teria aí 4% de primeira consulta odontológica realizada, não é isso? É 4% ou 40%? 4 de 10 mil. É 40%, né? São 10 mil, 4 mil fizeram. Então, quase a metade da população fez primeira consulta odontológica. Em relação às gestantes, né? Eu tenho um cálculo em que o numerador seria o número de consultas odontológicas para gestantes, e foram realizadas, né? Vou sair daqui para vocês visualizarem. Seria o número de primeiras consultas odontológicas, portanto, 250, né? Se elas tiverem sido atendidas uma vez, dividido pela população de gestantes cadastradas, então seria 300. Aí a gente tem um percentual bastante alto, né? De 250 dividido por 300, que daria quanto aí? Eu tô sem calculadora. 25 dividido por 30. 0,83, professora. Então, 83% das gestantes, né, fizeram a primeira consulta odontológica no período. Então, é um percentual bastante razoável em relação à avaliação, tá certo? O ideal, gente, agora, por exemplo, os municípios só vão receber recurso se eles tiverem a população cadastrada com o cartão SUS. E, por exemplo, para a odontologia, a gente teve uma redução bastante grande em relação aos indicadores avaliados. Um deles é a primeira consulta odontológica de gestantes. Então, a gente tem que ter 100% dessas gestantes realizando primeira consulta, certo? Para que o município receba aí o recurso destinado à odontologia, tá?
Então, os compromissos em relação a, no caso, a melhoria da qualidade, eles são explicitados através dos indicadores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem alguns alunos já trabalhando na gestão dos municípios, a gente tem recebido alguns recadinhos, professor, eu estou aqui na gestão do município tal. Então, não é uma realidade muito distante de vocês, alguns de vocês têm família do interior, são do interior, né? Então, se vocês estão dentro dos municípios, das secretarias municipais, é super importante que vocês entendam isso, né? E acompanhem também esses indicadores. É um grande diferencial esse olhar a respeito da gestão da odontologia. Normalmente, quem é mais antenado, essas questões de gestão, são chamados para colaborar com a gestão do município. Minha gente, tranquilo? Vocês ainda estão aí? Vamos lá, né? Se organizar. Deem uma olhadinha, vou parar aqui a gravação, deem uma olhadinha aí nos